Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero compartilhar uma palavra que está em Atos, capítulo 17, versículo 11, onde está escrito assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Depois de serem perseguidos na cidade de Tessalônica, durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Assim que chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Estes foram receptivos à mensagem que Paulo anunciava. Eles comparavam o ensinamento com a palavra escrita de Deus, estabelecendo um bom exemplo para todos quantos desejam verdadeiramente conhecer o verdadeiro Deus. Eles examinaram cuidadosamente as Escrituras. Em primeiro lugar, nós vemos que eles receberam uma palavra com toda a avidez. Os judeus de Bereia eram nobres de mente, ou seja, eram mais abertos à palavra de Deus do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. A palavra avidez, ela traz a ideia de predisposição, vivacidade, prontidão de mente. Como você tem recebido a palavra da parte de Deus? O que essa palavra de fato e de verdade tem feito em sua vida? Os bereanos receberam a palavra com toda avidez. Em segundo lugar, eles examinaram as Escrituras todos os dias. Os judeus de Bereia eram cuidadosos, pois dia após dia os ensinos de Paulo e Silas eram confrontados com as Escrituras. Eles agiam assim não por causa da incredulidade ou dúvida, mas por zelo e com o intuito de aprender a mensagem de Deus. Pois Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Você tem examinado as Escrituras? Os bereanos as examinavam todos os dias. Em terceiro lugar, eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos entendiam que as Escrituras são muito mais do que um pergaminho escrito ou um livro que transmite uma mensagem divina. Acertadamente, eles criam que as Escrituras eram a palavra de Deus revelada. Por isso, faziam questão de conferir os ensinos de Paulo e Silas, tendo as Escrituras como referência e como parâmetro. Muitos hoje têm falado em nome de Deus. Quando, porém, seus ensinos são confrontados com as Escrituras, eles são achados mentirosos e enganadores. Você tem conferido os ensinos que tem recebido das Escrituras? Os bereanos conferiam. Portanto, eu quero concluir dizendo que o resultado da pregação, da mensagem que foi levada até os bereanos,
não poderia ser diferente. Diz a Bíblia, com isso muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. A mensagem que fora levada ali, de fato, deu muitos frutos. E essa palavra, que a mensagem de Deus possa cair no nosso coração, e essa palavra possa vir à nossa vida e produzir muitos frutos para a glória de Deus e para que sejamos bem-sucedidos no nosso viver. Eu quero orar. Pai, graças te dou, porque a tua palavra, que é a palavra do Senhor, essa palavra, ó Deus, que tem chegado ao nosso coração, e ela possa ser examinada, e as mensagens que temos ouvido possam ser também confrontadas com a tua palavra, para que sejam verificadas se de fato procedem do Senhor. Livra-nos dos enganos, livra-nos dos enganadores, livra-nos dos falsos profetas. Guarda-nos na tua palavra, pois ela é a verdade. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.